Fala pessoal, tudo bem? Continuando aqui com o nosso curso de Proteus. Antes da segunda parte, a gente vai passar por uma configuração que eu acabei esquecendo de passar na primeira aula. Alguns alunos me relataram problemas com a biblioteca do Proteus e eu vou aproveitar também para disponibilizar para vocês algumas bibliotecas de Arduino. Quem quiser trabalhar com simulação envolvendo o Arduino já vai ter praticamente todas as bibliotecas que eu consegui na internet aí para fazer isso, tá bom? Se vocês quiserem que eu grave alguma coisa mostrando como fazer simulação de Arduino no Proteus, é só deixar aí na descrição que assim que possível eu gravo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro problema envolvendo as bibliotecas do Proteus. O que acontece? A pessoa abre o Proteus. Eu vou abrir o Proteus aqui. A pessoa abre o Proteus e na hora de carregar algum componente da biblioteca, acusa um erro aqui informando que não tem componentes, tá? Como que a gente vai resolver isso? É muito simples, ó. Na instalação do Proteus, você deve ter criado algum atalho, né? Clica com o botão direito nele, vai em abrir local do arquivo. Em cima desse pds.exe aqui, ó, botão direito novamente, você vai em propriedades, compatibilidade. Aqui você vai marcar essa caixinha e vai clicar aqui alterar configurações de todos os usuários. Clica aqui em executar este programa como administrador, aplica e dá OK, certo? Feito isso daqui, o problema vai estar resolvido. Em relação às bibliotecas para Arduino, fazer a simulação no Proteus, eu vou estar disponibilizando para vocês na descrição do vídeo esse link aqui e vou mostrar como a gente instala. É só baixar, clique em download. Você tem que ter um descompactador instalado aí, né, um WinRAR ou WinZip. Eu vou extrair aqui esse arquivo all-in-one. Extrair o arquivo. Ó. Você pode selecionar tudo, copiar ou recortar da forma que você preferir. Depois você vem aqui em C2 pontos, arquivos de programas x86, encontra aqui essa pasta Lab Center Electronics, que é o fabricante do Proteus, entra nela, pastinha aqui Library, pode entrar nela e manda colar, pede para substituir todos os arquivos, bibliotecas agora já estão instaladas. Vamos ver o efeito disso. Vou abrir qualquer projeto aqui. Olha só que legal. Aqui na biblioteca, se eu escrever Arduino, já vai aparecer para a gente Arduino Mega para simular, Arduino Mini, Arduino Uno, modo de GPS, driver para motor. Tem bastante dispositivos aqui para a gente simular o nosso circuito microcontrolado também, tá? Sensor de ultrassom, muita coisa bacana. Vamos então para a segunda parte do curso. Bom, nessa segunda parte a gente vai trabalhar circuito de série, simulação e características e as leis de Kirchhoff das tensões, circuito em paralelo, características de simulação também, leis de Kirchhoff das tensões, e depois a gente vai propor algum exercício para vocês estarem fazendo em casa. Eu não vou só simplesmente passar um curso de Proteus, né, mostrar o passo a passo. Eu quero também, com essa oportunidade, poder relembrar com vocês conceitos básicos de eletricidade, circuito de série, circuito paralelo, circuito misto, lei de Kirchhoff de tensão, de corrente. Então a gente já vai aproveitar esse ambiente para fazer isso. No vídeo anterior a gente trabalhou esse circuito aqui, a simulação, fizemos medição de corrente, de tensão. Agora iremos montar um circuito de série aqui. Vou deletar tudo, deixar só a fonte. Vou vir aqui, vou escrever
resistor. Posso buscar esse resistor aqui mesmo. Botão esquerdo, né, duplo clique. Passou para o meu ambiente de dispositivos. A gente vai conectar 3 resistores aqui em série. Quem tiver teclado numérico no computador, né, junto com o teclado, é só pressionar mais e menos que você rotaciona esse componente. Como esse meu teclado aqui não tem, eu vou dispor o componente aqui, botão direito, e vou mandar rotacionar. Vou ser obrigado a fazer isso porque eu não tenho o teclado ideal agora. Quadradinho vermelho, clica, vai até o outro, ficou vermelho, clica de novo. Montamos nosso circuito série. Vou manter o valor da fonte e a gente vai alterar aqui o valor das resistências. Duplo clique com o botão esquerdo no resistor. Esse carinha aqui vai ter 4 ohms de resistência. Lembrando que a gente não pode usar o símbolo ômega, né? O Proteus não aceita, então vai ficar 4R. Padrão comercial de resistores. Nesse outro aqui eu vou ter 6 ohms de resistência. E no último, 10 ohms de resistência. Vamos habilitar nossa simulação aqui. Antes disso, em animação, já está marcado, né? Para mostrar a tensão e o sentido das correntes. Aperta play e a simulação já está acontecendo. Vamos ver o que a gente tem de diferente aqui. Antes a gente só tinha uma lâmpada para alimentar, né? Agora eu tenho 3 cargas associadas, 3 resistores associados. O caminho para a corrente percorrer aqui, ele é único. É a primeira característica de um circuito série. A corrente só pode fluir por um caminho. A segunda característica que a gente tem para o circuito série é que a intensidade da corrente ela é a mesma em qualquer ponto do circuito. Vamos provar isso? Vou parar a simulação. Vou pegar aqui um amperímetro DC. Vou colocar nesse ponto aqui. Fechei o circuito. Simulei. Quanto que eu tenho aqui? 0,5 amperes. Stop de novo. Vou tirar esse cara daqui. Vamos abrir aqui, ó. Simulei de novo. 0,5 amperes. Por que essa leitura aqui apareceu negativa? É porque a polaridade do instrumento está invertida em relação ao circuito. Mas dá para a gente perceber que a intensidade é a mesma. Vamos olhar no terceiro ponto. Vou abrir aqui. Simulei. Também temos 0,5 amperes. Então, segunda característica, a intensidade da corrente vai ser uma só em qualquer ponto do circuito. Pensa que isso aqui é um circuito hidráulico fechado e aqui eu tenho uma bomba que está impulsionando para mim meio litro de água por segundo. Se o circuito é fechado, se eu abrir nesse lugar aqui e colocar um medidor de vazão, eu vou ler meio litro de água por segundo. Se eu abrir aqui, fazer a mesma coisa. Aqui vai ser meio litro de água por segundo. Então a intensidade da corrente elétrica no circuito série ela é a mesma em todos os pontos. Vou parar a simulação para a gente perceber outra coisa. Outra característica do circuito série, a terceira característica, é que ele é um circuito dependente. Como a corrente só flui por um único caminho, qualquer ponto do circuito que estiver interrompido, eu não vou mais ter corrente, ninguém vai funcionar, tá? Então tá todo mundo sem funcionar. Se eu tivesse 3 lâmpadas aqui, as 3 lâmpadas estariam apagadas. É a terceira característica do circuito série. Quarta característica, e não menos importante, é que o circuito série ele tem apenas uma corrente, porém eu tenho mais de uma tensão. Vamos acompanhar isso daqui, ó. Vou ligar meu voltímetro aqui no primeiro resistor.
1 voltímetro no segundo resistor e um terceiro voltímetro no terceiro resistor. A corrente, então, ela é meio ampere para o circuito inteiro. Vamos olhar as tensões. O primeiro resistor tem uma tensão de 2 volts, o segundo resistor uma tensão de 3 volts e o terceiro resistor uma tensão de 5 volts. O circuito série ele tem uma corrente única, porém ele é um circuito divisor de tensão. Eu tenho tensões diferentes, porque cada componente associado em série vai me dar uma queda de tensão. O que é essa queda de tensão? Dos meus 10 volts, repare que aqui a intensidade desse terminal é mais vermelha em relação ao outro. Quer dizer que eu perco parte do potencial total para o primeiro resistor. Eu tenho uma queda de tensão aqui de 2 volts. A mesma coisa vai acontecer para o segundo resistor. Quanto mais vermelho, maior vai ser o potencial. Então, nesse terminal de baixo aqui, a gente percebe que o potencial é menor. Ou seja, houve uma queda de tensão aqui de 3 volts. Até eu chegar no meu zero, né, que é o negativo da fonte, eu tenho aqui uma queda de tensão de 5 volts. Dá para a gente reparar bem claramente que a maior resistência num circuito série, né, vai ficar com a maior parcela da tensão. Repara que meu resistor de 10 ohms está com 5 volts de queda de tensão, enquanto o meu resistor de menor valor ohmico tem uma queda de tensão de apenas 2 volts. O resistor de 6 ohms vai ser intermediário. Repara em outra coisa também. Se eu somar as resistências de 4 com 6 dá 10, não é? Que é a mesma resistência aqui do resistor R3. Quantos volts que eu tenho em cima dos dois resistores R1 e R2? 2 com 3, 5 volts, que é exatamente a mesma queda no resistor R3. Outra coisa importantíssima para a gente reparar aqui. Se eu somar as quedas de tensão de todos os resistores, esse total vai ser igual à tensão da fonte. Isso daqui é a lei de Kirchhoff das tensões. A soma dessas quedas de tensão aqui tem que ser igual à tensão da fonte. Pessoal, vou voltar meu amperímetro aqui, só para a gente conseguir enxergar todas as medidas, todas as informações que nós temos em relação a esse circuito aqui. Vale lembrar, sempre reforçando que esses instrumentos aqui, eles não alteram em nada o funcionamento do circuito. É como para o circuito, para a fonte, para os resistores, para o fenômeno elétrico aqui, é como se esses circuitos não existissem. Vamos lá então, resultados que a gente tem aqui, corrente é uma só, meio ampere no circuito inteiro, queda de tensão no primeiro resistor, 2 volts, no segundo 3 e no terceiro 5 volts. A gente já sabe que a soma dessas quedas de tensão aqui tem que ser igual à tensão da fonte. Como eu falei, a gente vai estar aproveitando essas aulas aqui para trabalhar um pouquinho de teoria, um pouquinho de matemática também. Então agora a gente vai calcular isso daqui, a gente vai fazer o inverso. Primeiro a gente mediu, viu o que está acontecendo, agora a gente vai conseguir calcular cada variável aqui que a gente tem, cada medida que a gente conseguiu. Tá bom? Apertar stop aqui. Voltando aqui, relembrando a característica do circuito de série, a corrente flui por um só caminho, ela só tem um caminho para fazer, para sair do positivo da fonte e ir para o mais negativo, não tem como ela circular de outra forma. A intensidade é a mesma, eu vou ter a mesma corrente em qualquer ponto do circuito. É um circuito dependente, porque se qualquer resistor aqui queimar em aberto, ou se eu abrir qualquer ponto do circuito, tudo para de funcionar. E as tensões se dividem, né? A gente viu que é um circuito que ele é divisor de tensão, eu vou ter uma queda de tensão em cada componente. Lá no Proteus a gente montou, já mediu tudo, né? Aqui a gente vai fazer o inverso, agora a gente vai calcular. Qual que é o primeiro passo aqui? É a gente calcular a resistência equivalente. O que é uma resistência equivalente? Essa fonte aqui ela não está enxergando individualmente o resistor R1, ou o resistor R2, ou o resistor R3. A corrente ela precisa vencer esses três, os três resistores são carga para ela. Então a gente vai calcular uma resistência que é equivalente ao que a fonte está enxergando. Tá? Como que a gente calcula isso? O circuito de série é bem simples, é simplesmente a soma de todos os resistores. Então eu somo aqui 4 com 6 com 10, temos uma resistência equivalente de 20 ohms.
Primeiro passo já foi. Depois a gente vai calcular a corrente total. Essa corrente total a gente consegue pela lei de Ohm. A lei de Ohm é a tensão dividido pela resistência. Aqui agora nós temos corrente total, VCC que é a tensão da fonte e REC que é a resistência equivalente. Agora a gente já começou a individualizar cada tagzinho, né? Tensão sobre resistência. Então se eu dividir lá os 10 volts que eu tenho pelos 20 ohms de resistência, eu vou encontrar uma intensidade de corrente aqui de 0,5 amperes, o que a gente mediu, foi a primeira medida que a gente fez lá no Proteus. Só comprovando mesmo. Depois as quedas de tensão. Tensão pela lei de Ohm é resistência multiplicada pela corrente. Se eu quero calcular a queda de tensão num resistor R1, eu vou dedicar esse cálculo para ele. Então, resistência multiplicada pela corrente, eu vou ter a resistência do resistor R1 multiplicado pela corrente. Queda de tensão no resistor R2, resistência do resistor R2 multiplicado pela corrente e assim por diante. Vamos ver os resultados. Assim como a gente já havia medido, né? 2 volts para o resistor de menor resistência, R1, 3 para o segundo resistor e 5 volts para o terceiro resistor. Comprovando aqui, né? Meio ampere de corrente, a soma das quedas de tensão tem que ser igual à tensão da fonte, exatamente o que fala para a gente a lei de Kirchhoff. Então, finalizando aqui, ó, se você quiser conferir se o seu exercício está certo, se você está fazendo direitinho, pega aquelas quedas de tensão já calculadas, some todas. Se o resultado bater com a tensão da fonte, tá tudo ok. Se não, você tem que voltar para investigar o que está acontecendo. Tá certo? Eu pensei que conseguiria terminar já circuito série, circuito paralelo, e eu estou dividindo os vídeos para ficarem entre 15 e 20 minutos. Como vai passar, a gente fica por aqui hoje. E na próxima aula a gente trabalha circuitos em paralelo, tá bom? Qualquer dúvida pode me contactar por e-mail ou deixar sua dúvida nos comentários. Clica no like aí, dá uma força pra gente. Te cuidem, muito obrigado e até a próxima. Abraço.